um trecho, um ensinamento de Baba? Sim, Kustaline. No campo da espiritualidade, não deve haver nenhum complexo, nem de medo, nem de timidez, nem qualquer outro. As escrituras dizem: se você não fizer isso ou aquilo, vai para o inferno. Devido a isso, as escrituras são as piores inimigas da sociedade humana, porque criam complexos de medo na mente do indivíduo. E esses complexos de medo criam diferenciações na sociedade humana. Esta sociedade é uma entidade singular. Não pode ser dividida, não deve ser dividida. E nós não permitiremos que tais pessoas criem quaisquer tendências desagregadoras nessa sociedade humana. O que quer que as pessoas façam na sua vida espiritual, existe uma razão. Por quê? Porque elas amam a entidade suprema. Amor é a primeira palavra. Amor é o ponto de partida. Namaskar, gratidão, Devika. Então, boa noite a todos e todas, irmãs e irmãos. Então, eu sou a Kuchaline, para quem não me conhece pessoalmente, ou, enfim, né, sou concluí o curso de treinamento, né, o treinamento de LFT. Então, estou aqui na minha segunda Shastra. Meu primeiro Shastra foi em Santa Maria, né, que é a minha região aqui. E agora aqui com vocês. E antes de mais nada, né, agradecer o lindo, maravilhoso, sutil Kirtan do Amrita, tudo a ver com o que eu preparei para falar. Namaskar, obrigado, que isso. Coisa mais linda, Amrita, nossa, muito sutil, maravilhoso, gratidão. Gratidão, obrigado. E eu quero compartilhar com vocês algo que, então, como eu disse, assim, o Kirtan do Amrita já parece que nos preparou para o que eu vou conversar, e essa mensagem da Devika também, né? Eu tinha selecionado esse texto para comentar, e aí passei para ela também, para ela fazer a leitura. Fico muito feliz, né, de a gente se reunir aqui nos Dharma Chakras, né? É um momento de a gente se encontrar, para a gente, enfim, confraternizar, né? É um momento para a gente desfrutar desse compartilhamento de vibração e de energia, né? As meditações nos Dharma Chakras às vezes são tão fáceis, né? Às vezes é tão mais rápido de a gente entrar num processo, entrar num nível mais sutil, né? A densidade da mente parece que no Dharma Chakra às vezes resiste menos ou tem menos força, né? A nossa mente, com aquela vontade de ficar pensando e analisando, parece que ela não resiste a essa vibração que se cria nesse coletivo. Mas muitas vezes a gente gosta de falar também que a gente se reúne aqui nos Dharma Chakras ou em outros momentos, né, do nosso satsanga para a gente se ajudar na caminhada espiritual, que tem seus desafios, para a gente se tornar mais forte, para enfrentar, né, as dificuldades. E tudo isso a gente sabe muito bem no Tantra, né, que é uma realidade, né, a gente sabe pela nossa própria vida e não só pelos ensinamentos de Baba, de que viver é lutar, especialmente internamente com nós mesmos, né. Mas eu sinto que também, às vezes, a gente insiste tanto nessa questão que acabamos criando a crença de que caminhada espiritual, evolução espiritual, necessariamente é sofrimento, ou pelo menos muito especialmente é sofrimento, é desafio, é dificuldade, e às vezes a coisa vai se tornando pesada. Até porque nós sabemos que o que está na mente é o que a gente se torna, o que está na nossa mente é a realidade que a gente cria. Então, eu queria convidar para a gente também passar a vivenciar esses momentos de encontro e todos os momentos da nossa vida, né? A minha ideia é ter como ênfase nessa nossa conversa, pensarmos esses momentos de encontro também como momentos em que a gente vai lembrar um ao outro que a caminhada espiritual é essencialmente, né, a gente aprender a relaxar e se entregar à suprema consciência. A gente desenvolver uma entrega, desenvolver uma fé, desenvolver, né, uma aceitação que torne tudo leve.
A gente lembrar de Shiva, dançarino, e perceber que talvez né, a caminhada espiritual é aprender realmente a dançar. Ainda que existam desafios, que isso não faça, isso não se torne, digamos assim, o cerne da nossa caminhada espiritual, que a gente não deixe a mente ficar focando nessas questões. Elas existem, e é importante a gente saber que elas existem para que a gente não caia em desesperos, às vezes em angústias, em incompreensões, em ignorância, sobretudo, mas que a gente, sobretudo, veja a caminhada espiritual como uma caminhada do aprender a fluir, do aprender a dançar, do aprender a ser leve, né? Do aprender a se entregar e a se conectar. E, na verdade, né, então, a gente sabe que a sadhana, né, e nós aqui no Tantra temos os 16 pontos, especialmente seguir os 16 pontos, é uma forma, é um conjunto de técnicas, é uma estratégia para que a gente aprenda a fluir, para que a gente se torne tão confiante na Suprema Consciência, em Baba, para que tudo que a vida nos trouxer, para que tudo que Baba nos trouxer, né, a gente possa acolher, receber, né, e inclusive agradecer. Obrigada, eu sei que isso está me levando a um lugar melhor. Obrigada, eu sei que isso está me fortalecendo. Então, a sadhana, né, como disse aquela mensagem que a Devika nos trouxe, não deve ser algo semelhante, né, a um sacrifício, a um sofrimento, a uma tortura, a uma autopenitência. É um esforço, é uma dedicação, mas porque a gente sabe que o que a gente vai ganhar dali é leveza, o que a gente vai ganhar dali é a tranquilidade de desfrutar da vida. Né? Eu gosto de pensar no Baba não como aquele mestre espiritual que está nos puxando para uma sadhana intensa, porque o Tantra, né, e o Baba foi minucioso nos detalhes e nos deu um rol de tarefas, entre aspas, assim, né, maravilhosamente. Que bom que ele dedicou, né, as décadas que ele teve de vida física aqui para nos deixar tantos detalhes para nos ajudar. Mas eu gosto de pensar em Baba como, então, alguém que pensou nesse conjunto de técnicas para nos ajudar a desfrutar a vida, né, do Baba, que diz, gosto de um trechinho dele que eu quero ler para vocês, do Baba, que diz o seguinte, né, de a gente aprender, né, a fundir a vida e a mente individual no fluxo cósmico e desfrutar da doçura divina, né, que a gente ver a vida, né, desta forma, como fundindo ela, né, e a mente individual no fluxo cósmico e desfrutar da doçura divina não é algo antinatural. Em vez disso, dançar, rir e chorar com tanta intensidade que alguém será considerado lunático é realmente natural. Eu amo essa frase. E eu gosto de pensar o Baba como esse cara que quer ver a gente pulando, que quer ver a gente sendo loucos nas ruas, nas nossas relações, nos nossos encontros de Dharma Chakra, por sermos felizes. Né? Não porque a gente é ingênuo a ponto de ignorar os desafios que a vida traz ao coletivo, né? As injustiças que a vida apresenta para nós, para o nosso crescimento, mas porque a gente está tão forte na nossa confiança de que tudo que chega até nós é fundamental e é importante, que a gente se torna já a testemunha e observa, opa, olha só a Baba agora me trazendo um desafio daqueles, né? E dá risada, né? E encara, né, com mais leveza, com mais tranquilidade. Eu sei que a vida também vai nos testar a termos essa confiança. Muitas vezes a gente se sente firme nela. E eu, há pouco tempo atrás, estava no treinamento de LFT nessa confiança. Tudo que chegava eu só dizia, Baba, eu estou entregue, né? Eu estava assim, eu estava bem no céuzinho, bem leve. Vinha um desafio, uma questão que supostamente eu teria que decidir, analisar, eu pensava, Baba, eu estou entregue, eu sei que se é para ir para lá, tu vai me mostrar, se é para ir para aquele outro lado, tu vai me mostrar, eu estava fluindo, né? Mas eis que a vida me trouxe alguns desafios que eu já me desesperei, e agora? O que eu faço? Já fui para a mente, né? E fiquei apavorada, e agora eu vou para cá, eu vou para lá, e minha mente ficou completamente louca, eu em crise, já discuti com o Baba, briguei com ele, fiz horrores, né? Então a vida vai nos testar nessa confiança, a vida vai nos testar se a gente consegue manter essa leveza e essa fé, né? Mas eu acho que a sadhana é isso, é esse caminho de a gente ir se esforçando, né? A sadhana é o esforço para a gente cada vez mais se firmar nessa confiança, nessa fé, nessa entrega, né? Para cair menos
na desconfiança, para cair menos no medo, né? Por isso que também essa mensagem que a Devika trouxe é tão linda, porque fala, né, que as religiões, enfim, os ensinamentos espirituais, e vamos pensar aqui o nosso Tantra, não devem incutir na nossa mente complexos de medo. Ai, meu Deus, tudo é desafio, tudo é luta, tudo é competição, lá do outro lado tem um inimigo. A gente sabe que a gente, às vezes, para criar um novo mundo, a nova era que Baba falou, a era de Satya Yuga, a gente vai precisar de força, a gente vai precisar lutar, a gente vai precisar enfrentar situações desafiadoras, mas que isso se dê, que essas lutas se deem apenas no mundo externo, que a gente enfrente o que tiver que ser no mundo externo, mas aqui dentro eu estou tranquila, ou tranquilo, aqui dentro eu estou em paz, confiante de que nós vamos vencer, confiante de que essa experiência desse momento de desafio é só mais uma parte, né, desse todo que é puro amor. Então, eu acho que falando em amor, né, tem uma mensagenzinha de Baba que eu quero ler também um trechinho, que diz o seguinte. Na verdade, antes do amor tem um trechinho do Baba, depois eu falo do amor, que vai dizer o seguinte: a ideia de que eu estou ao dispor dele e ele é quem faz o trabalho, eu sou apenas um instrumento nas mãos dele, esse conjunto de ideias é conhecida como Prapati. Esta palavra é derivada da seguinte forma, Prapati, né? Prapati. Um praticante de Prapati não considera a tristeza como tristeza, a alegria como alegria, mas aceita a tristeza e a alegria com equilíbrio. E Krishna, no Bhagavad Gita, diz algo parecido também. Ele diz, aceitando prazer e sofrimento, ganho e perda, vitória e derrota, com a mesma serenidade de espírito, entra na peleja e não pecarás. Né? Então, a luta existe, os desafios existem, mas qual é o meu estado interno? Meu estado interno, né, a gente deve se esforçar via sadhana para que o meu estado interno seja cada vez mais de entrega, de aceitação, de fé, de paz, de felicidade, né, de deslumbramento com a beleza que é a vida. E a gente chega nesse ponto, aí voltando ao amor, quando o amor está tão grande pela Suprema Consciência que a gente realmente não tem a menor dúvida de que ela está nos conduzindo. Nosso amor está tão grande por Baba que a gente não tem a menor dúvida de que ele está nos levando para a nossa evolução, para a nossa consciência do quão expandida é a nossa consciência, né? E, enfim, mais um trechinho que eu gostaria de ler agora, sim, de amor, né? Que fala o seguinte, que é a Baba falando o seguinte, que é o trechinho final do que a Devika leu, né? Amor é o ponto de partida. Amor é o ponto de chegada. As escrituras não têm o direito moral de criar complexo de medo na mente humana. Então, eu fico pensando muito de a gente estar muito atento para que os ensinamentos de Baba não sejam desvirtuados na nossa caminhada para virar medo, né? Para que as falas de Baba de que a gente entre na luta, né? Porque ele insistiu muito nisso, não sejam desvirtuados para que a gente fique no medo, para que a gente entre na competição, para que a gente entre na separatividade, né? E sobretudo com a gente mesmo, medo do que será de nós aqui na frente. Né? Tem também um outro ensinamento de Baba que é muito bonito, né? Que diz que o homem medíocre pensa no passado. Né? O homem sábio pensa no presente e no futuro, mas o grande homem, né? O homem perfeito, o ser humano perfeito, pensa só na suprema consciência. Né? E aí, para fechar, né, como que estratégias o próprio Baba nos deixou, ou mesmo que argumentos ele nos deixou para a gente estar convencido de que é isso que ele quer? De apesar de ele falar na luta, de ele falar no esforço, ele sobretudo queria que a gente seja leve, feliz, sutil como Kirtan do Amrita, né? Que a gente possa dançar e fluir, né? Ele insistiu, né, no Yama e Niyama, e aí a gente pode lembrar de Chautya ou Shaoka, né, pureza mental, então tirar da mente, né, esses pensamentos de competição, de negatividade, de luta, de oposição, a gente enfrenta quando chega, mas a gente não fica pensando nisso, né? A gente fica pensando nele, a gente fica pensando no amor, a gente fica pensando numa vida melhor, a gente alimenta a mente de coisas boas. Quando vierem os desafios, a gente olha para eles, né? Mas então, pureza mental, lá nos 15 shilas, para quem já estudou os 15 shilas, né? A magnanimidade mental, que sobretudo é manter a mente na suprema consciência, a mente em Baba, né?
Mas, pelo menos, se isso é difícil por ser abstrato para nós, pelo menos a mente em coisas boas, a mente no amor, a mente de que esse planeta está se regenerando, que esse planeta está se tornando um lugar cada vez melhor, né? Ele falou do serviço, claro, Karma Yoga, como uma forma de a gente sair do ego, parar de pensar na gente, os nossos problemas, os desafios que estamos enfrentando e ajudar os outros, e ajudando os outros, a gente também se tornar mais felizes com o que a gente tem, né? Mais satisfeitos com o que a gente tem. Ele também nos indicou, num texto, num pequeno discurso, a importância de 3 coisas para a gente alcançar a elevação espiritual. Uma é a mente só em Deus, né? Paramapurusha. Outra, o serviço. Os 2 eu já comentei, de certa forma. E o terceiro é buscarmos ter como assuntos, né, conversar apenas sobre temas que estejam relacionados à elevação espiritual, né? E quantas vezes a gente fica se reunindo para falar sobre os desafios, né? Que é o que eu estou querendo enfatizar e a gente tentar não alimentar tanto isso, né? Agradecer pelos sofrimentos faz parte de uma das regras em determinado momento o Brahma trouxe, e é uma forma tão bonita, eu acho, sabe? De a gente ressignificar, agradecer o sofrimento, né? Agradecer, opa, veio mais um, queimei mais um samskara, né? E isso vai me tornar mais forte. Então, a gente, por mais difícil que seja, a gente fazer esse esforço. Lembra, sadhana é esforço. Isso que eu estou falando aqui são aspectos da sadhana também, são pontos lá dos 16 pontos, né? E, né, por fim, o aspecto de que um devoto, segundo Baba, deve não ficar se preocupando com por exemplo, né, com as nossas lutas, no que se refere às nossas lutas internas, com as nossas propensões negativas. Ai, como eu sou raivosa, ai, como eu sou ambiciosa, como eu sou orgulhosa. A gente não precisa tanto pensar nisso, nem deve. Essa estratégia de Baba é muito diferente do que a gente às vezes está acostumado em termos de psicanálise, que a gente fica lá remoendo, né? O Baba diz, não pensa, não fala. Coloca outra coisa na mente, o que está na sua mente, quanto mais você coloca essas coisas, mais isso cresce dentro de você. Então, a estratégia de Baba é, coloque Deus no lugar e pegue essas propensões e canalize elas para Deus. Por exemplo, eu sou gananciosa, então tá, pegue essa sua ganância e dirija ela toda para sua ambição por se tornar um com a Suprema Consciência. Pega a sua raiva e dirija a sua raiva com todo tipo de estaticidade que te impede de, por exemplo, realizar a sua sadhana. O seu orgulho, né? Pegue o seu orgulho e se torne o mais orgulhoso possível de ser filho de Paramapurusha, de ser filho de Deus, né? Então, canalize, né? Então, eram essas as principais reflexões, a minha vontade de trazer assim, um pouco mais de leveza para essa nossa caminhada, porque às vezes a gente, né, baixa um pouco a vibração pensando só nos desafios, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho também no dançar, no fluir. Parampita Vavaki, Jai. Namaskar. Vamos abrir os... Namaskar. Namaskar, Jai.